Café entre amigos. Convidada de hoje na nossa conversa, Juciano Ricardo, Jander, Alessandro, Débora Apolinário. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, especialista em psicodiagnóstico, também em avaliação psicológica, transtornos mentais, é especialista também em psicofarmacologia e neurobiologia. É com imenso prazer que nós hoje temos a Débora Apolinário para a gente poder conversar um pouquinho e falar sobre algo que é tão importante, o psicodiagnóstico, né? Entre tantas vertentes da psicologia, essa é tão necessária. E a Débora Apolinário, ela está à frente da unidade de atendimento especializado em Faria Lemos, município de Faria Lemos, fazendo um trabalho incrível lá. Seja bem-vinda. Obrigada. Que bom tê-la por aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre, né, a saúde mental que nos é tão cara e necessária enquanto seres humanos. Com certeza. E hoje está mais do que evidente o quão necessária, né? Isso. Bom, as pessoas escutam, né? A gente escuta psicodiagnóstico. Psicodiagnóstico, o que é um psicodiagnóstico? Vamos lá. Pois é, vamos lá. Não é rótulo. Eu acho muito importante dizer isso. Não é rotular ninguém, não é dizer que está traçando o futuro ou a vida daquela pessoa em relação àquilo. Mas é explicar certos sintomas e comportamentos que a pessoa sente e que às vezes percebe que prejudica ela em algumas áreas da vida. Então eu falo que o psicodiagnóstico, ele não te dá um futuro infeliz, pelo contrário. Ele mostra o que você pode ter e te dá possibilidades de você melhorar naquilo que tanto te prejudica ao longo da sua vida. Então ele nada mais é do que um caminho, te ajudar a abrir caminhos para aquilo que você precisa melhorar na sua vida. Então se você tem, por exemplo, um transtorno de déficit de atenção, você está com essa dúvida, faz um psicodiagnóstico, faz todos os testes, percebe que tem, aquilo não fala você ao fracasso, pelo contrário, vai mostrar que você precisa reforçar alguns pontos, no caso a sua atenção, com atividades, com exercícios e algumas outras coisas, para que você alcance aquilo que você precisa e necessita, para ter uma vida completamente comum e normal como todo mundo. Então aquela história de psicólogo, né, funciona para quem está nos extremos? Não, né? E a gente percebe que hoje muitas crianças, elas sofrem de muitos transtornos e dificuldades, seja na aprendizagem, na atenção. A gente tem uma dúvida, qual o cuidado que os pais deveriam ter na observação dos seus filhos e nesse cuidado perceber que precisam de um psicodiagnóstico? Bom, geralmente, hoje está muito em alta a questão do autismo. Sim. Então, de muito cedo a gente consegue perceber alguns sintomas. Às vezes, assim, quando é de níveis mais graves, com menos de 2 anos, você percebe a criança andando na ponta do pé, dificuldade na fala, atraso, né, na fala, não conseguir ter aquela interação no olhar e tal, interação social, não brinca com outras crianças, os brinquedos brincam de uma maneira diferente, tem fixação, né, que a gente chama de hiperfoco em determinadas coisas, assim como ventilador, água. Então, assim, já levanta um alerta que as mães podem procurar ajuda. Mas um local que é um facilitador também para os pais perceberem que precisa de ajuda é a escola. Sim. Porque quando as crianças começam a estar no ambiente escolar, os professores às vezes notam que eles não estão desenvolvendo, ou às vezes não estão interagindo, ou às vezes não estão alcançando aquilo que é esperado pela idade. Então, a escola chama essa família, pontua alguns pontos, e aí é a hora do pai realmente procurar o especialista para fazer ali, entender se é uma questão mesmo de um transtorno, ou é uma questão de uma rotina, porque pode acontecer de ser uma questão de uma rotina familiar, que a gente estrutura aqui, estrutura ali, e a criança chega, né, naquilo que a gente almeja e espera para a idade dela. Isso. Nas escolas fala-se muito de dificuldade de aprendizagem, né? Quando a criança, digamos, está na sala de aula muito quente, muito aquecida, que também pode afetar. Exatamente. Então, a observação da família é essencial para que essa criança tenha qualidade de vida. A gente poderia dizer que começa nessa observação, né, em sequência para a escola e procurar um profissional. Exatamente, porque às vezes a gente olha e fala assim, meu filho tem alguma coisa.
E aí, se a gente, né, faz toda aquela avaliação, às vezes a gente percebe que às vezes é uma falta de rotina em casa, a criança não tem a rotina de fazer a tarefa, não tem um momento de sentar para poder fazer alguma outra atividade lúdica. Como você falou, às vezes a estrutura da escola não está muito legal, não está adequada, então a criança não consegue ter a atenção necessária, e assim a gente vai indo. O que eu percebo muito é que as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender que a gente evoluiu. Então, a criança que eu fui, a forma como eu estudei, vai ser diferente como as crianças precisam estudar hoje. Na minha época era o quê? Era um quadro com um texto gigantesco que a gente copiava e conseguia manter o foco e a atenção ali. Hoje a gente compete com telas, com mídias. As crianças com 3 anos conseguem acessar YouTube, mesmo sem saber escrever, elas clicam lá naquele microfonezinho lá e falam assim, assistir não sei o quê. Então, assim, precisa haver inovação também da educação para acompanhar as crianças hoje em dia também. Por isso é muito importante as escolas estarem atentas a isso. Nem tudo é patológico. Sim. Às vezes é necessário a gente tentar acompanhar a geração que está vindo. Sim. E no caso, Débora, você falando sobre a questão do acompanhamento, pelo que eu entendi, identificar essas doenças, né, no caso, precocemente, seria realmente interessante, né? O ideal. E qual que seria o tratamento para amenizar os efeitos? Cada transtorno tem um tipo de tratamento. Então eu vou dar um exemplo de onde eu trabalho hoje, que é a UNAI, que é a Unidade de Atendimento Especializado. O porquê dela existir? Toda cidade, a gente tem uma rede de saúde mental, no qual é gratuita pelo SUS, que a gente faz os encaminhamentos necessários para o cuidado de crianças, adolescentes e adultos. Então, em Faria Lemos, o nosso convênio é com o CAPS infantil de Carangola. Só que os CAPS infantis e APAES, eles atendem transtornos moderados e graves, que seriam autistas nível 2 e 3, que são mais severos, alguns outros transtornos mentais, esquizofrenia e tal. Então, assim, a gente tinha essa rede de atendimento aqui. Acontecia de muitas vezes as crianças terem transtornos leves e moderados e aí não serem atendidas na nossa rede aqui, precisar retornar para o ambulatório do município. Chegando lá, o que tínhamos? Fono e psicólogo. Mas percebíamos que às vezes eram crianças com dificuldades na pedagogia, com a questão da escrita, da leitura, com outros atrasos da fala, vários outros sintomas que a gente percebia que sozinho, só o psicólogo e o fonoaudiólogo não dariam conta de tratar. E aí, juntamente com o prefeito, com o Gil, a gente criou o projeto da Unidade de Atendimento Especializado, que é para crianças com transtornos leves e moderados. E aí, o que a gente tem lá hoje para conseguir um atendimento amplo para essas crianças? A gente tem psicopedagogia, neuropsicopedagogia, neuropsicólogo, psicólogo em ABA, fonoaudiólogo, psicomotricista e a partir de agosto a gente vai ter um terapeuta ocupacional. Todas as crianças precisam desses profissionais? Não. De acordo com o que a gente vai observando da criança, a gente vai encaminhando dentro da própria unidade para o que ela precisa. Então vamos dizer que eu recebi hoje uma criança com autismo e aí a gente vai fazer uma avaliação. Aí o que a gente percebe? Ela está com atraso na fala, caminhamos para fono. Está com atraso motor. Quando a gente fala atraso motor, a gente não está falando nem da escrita, mas atraso motor de pinça mesmo, a questão do andar, a questão do equilíbrio, lateralidade, a gente manda para a psicomotricidade. Aí é uma criança maior, a gente percebe que está com atraso no desenvolvimento na escola mesmo, escrita, leitura, precisa trabalhar a questão da atenção mesmo, aí a gente manda para neuropsicopedagogo ou para psicopedagogo. E assim a gente vai fazendo. Toda criança, todo adolescente, ele tem um plano de terapia individual, que é conforme a necessidade dele. Por mais que o transtorno seja global, cada criança manifesta de uma maneira diferente, adulto ou adolescente. Sim. E para o pai e a mãe, né, ou o cuidador ou cuidadora, né, porque tem crianças em várias realidades, para elas levarem o seu filho a partir de uma observação, elas têm que ligar primeiro, elas podem chegar direto na unidade de atendimento especializado? Como funciona esse primeiro contato? Sou eu.
Sim. Porque como eu sou referência em saúde mental, eu acabo fazendo esse trâmite. Então eu avalio, percebo se é uma criança com transtorno moderado e grave, já entro em contato aqui com o CAPS de Carambola e já marco, né, a avaliação, geralmente praticamente na mesma semana. E aí a gente marca o transporte pega na porta de casa, traz a criança, os pais, né, e vai fazendo isso. Se o CAPS percebe, não, Débora, não é dessa forma, é leve e moderado, eles me fazem a devolutiva e eu já coloco no UNAI. Sim. Às vezes eu mesma ali já percebo que é um transtorno leve e moderado, já vai para o UNAI. Então, assim, eu mesma já vou fazendo toda essa mobilização. Fez 18, não está mais em CAPS infantil, não está na UNAI, já ligo para o CAPS 1, que é a nossa referência TOMS, e já vou fazendo todo aquele manejo bonitinho, né, que a gente precisa também ter esse cuidado do sair criança e adolescente de uma unidade toda ali fofinha, bonitinha, para uma coisa que é mais adulta. Então a gente vai fazendo esse processo até adaptação no outro local e vamos trabalhando assim. Então o pai, a mãe, o cuidador, a cuidadora podem ir direto à unidade de atendimento especializado e não precisa ligar antes? Não. Eles chegam lá e já são atendidos, Sim. né? Você já faz esse processo inicial. Exatamente. E o nosso objetivo lá é fazer um tratamento via SUS de forma particular. Sim. Então, assim, todo mundo tem o tempo mínimo de atendimento, a gente respeita muito isso, não é 10, 15 minutos, cada criança tem no mínimo de meia hora de atendimento com o profissional de forma individualizada. A gente compra todo o material, né, todos os brinquedos pedagógicos necessários para fazer as terapias. Toda a marcação é feita minuciosamente de hora, assim, no tempo determinado. Por quê? Criança com transtorno não tem tempo de espera grande. Então, se a gente coloca lá 10 mães com 10 crianças numa recepção, vira cansativo para a mãe, vira cansativo para a criança. Então, a mãe já chega, já é atendida na hora, porque ela já chega no horário dela marcado. Todas elas têm isso, e a gente tem esse cuidado justamente para não ser um ambiente pesado para a mãe e nem para a criança. Então, tudo é climatizado, todas as salas com ar-condicionado, com tatame, com brinquedos pedagógicos, com elevador, porque a gente pode ter crianças, né, que possa ter alguma deficiência, que não pode subir escada. Então, a gente tem elevador também, tudo certinho. E nesse processo de cuidado, né, com as crianças, hoje pais e mães cuidadoras trabalham muito. E adianta a gente pensar assim, eu vou levar meu filho para a unidade de atendimento especializado. Bom, vão resolver a vida do meu filho lá, né? Pode ser que haja esse pensamento, que é muito equivocado, né? Então, o que você diria para os pais, enquanto pessoas que estão diretamente no processo, no cuidado com seus filhos, ou para os cuidadores também, né, que estão cuidando dessas crianças? Qual a importância deles se inteirarem, eles enfim, serem novos pais, novos cuidadores a partir do momento que percebem que algo é necessário, né? Eu vou falar até de uma forma geral. Quando a gente atende crianças, você com certeza já atendeu inúmeras também, acaba virando uma terapia familiar. Sim. Porque a criança, ela é sintoma de uma família. Então, quando a gente tem uma criança adoecida, a família ela precisa mudar todo o ciclo, toda a forma, a dinâmica familiar que ela tem para conseguir ajudar essa criança a se desenvolver. Sim. Então, não adianta você levar no psicólogo, no fono, levar em todos esses especialistas, mas em casa a rotina não mudar. Porque a fono vai passar exercícios para serem feitos, né? A psicóloga vai dar orientações que precisam ser de mudanças, às vezes diminuição de tela, atividades ao ar livre, alguma coisa assim. E se a família não se adequa a isso, não se propõe a se adequar para que a criança possa melhorar, o tempo que ela está ali, eu não vou dizer que é perdido, mas é uma evolução que você poderia ter em 1 ano ou em 5 meses, você vai demorar muito mais. Porque meia hora, 1 hora, 3 horas por semana, não se compara a 24 horas por dia dentro da família. Sim. E aí não prejudica apenas a criança e o seio familiar, mas a comunidade que ela vive, a escola que ela vive, os amiguinhos, os parentes, enfim. Então, assim, é importante se conscientizar e entender que o tratamento com a criança ela vai muito além das paredes de um consultório. Ela precisa se estender para tudo em que a criança está inserida. Sim. E outra coisa, Débora, mudando um pouco, né, a questão do foco,
Quando vocês identificam uma dificuldade financeira, vocês encaminham para algum setor, por exemplo, a questão do benefício, né, do BPC, Sim. que é o benefício de prestação continuada. Como que vocês trabalham essa questão financeira lá também? Sim, por exemplo, igual o autismo, né, que a gente tá por lei que a pessoa tem o direito, a gente encaminha para o CRAS, né, porque lá no CRAS, porque tem uma questão de renda, né, per capita, que eu não sei dizer agora, explicar direitinho como funciona. Um quarto do salário mínimo. Do salário mínimo, né? E aí tem a quantitativo de pessoas na casa, mas aí, observando, a gente encaminha... Seriam 4 pessoas, né? É um quarto do salário mínimo, né? Porque nós temos 2 pontos, né? Uma é a questão da renda, a questão da idade, é os 65 anos, e a questão da deficiência, né? Então Sim. Você tem que somar os requisitos aí, né? Sim, mas assim, a gente faz os relatórios, porque geralmente as mães já chegam com essa informação. Sim. Quando as mães chegam pra gente, hoje elas estão muito bem informadas sobre isso, elas já chegam já pedindo, olha, eu marquei uma perícia para o meu filho e tal, eu necessito de relatórios para que apresentar para o perito. Então, os profissionais que atendem aquela criança faz o relatório bonitinho, entrega a mãe. Geralmente, essa mãe já está sendo acompanhada pelo CRAS, né, pela assistente social do CRAS, que já deu entrada nesse benefício para elas. E tem um projeto também, né, que eles estão tentando agora para os pais de autista, não é isso? Isso, não é isso? Que parece que está tramitando no Senado, parece que pais que já trabalham, que tem uma certa contribuição com o INSS, tá para aprovar esse projeto de lei de aposentarem esses pais, para que além da renda da criança, ainda, o pai também tenha esse direito de poder ficar em casa sem precisar trabalhar, porque a gente sabe que um salário mínimo às vezes não dá para tudo que a criança precisa realmente. Quando se encontra dentro do município, igual Faria Lemos, todo o tratamento, medicação gratuita, ok, mas isso não é realidade de todas as cidades. Então, muitas vezes os pais precisam tirar do próprio bolso, né, custear o tratamento de forma particular e o salário mínimo não paga. Débora, eu queria fazer uma pergunta. Com esse advento da internet, todo mundo se acha um pouco médico, né, hoje em dia, para poder diagnosticar, ainda mais quando é o problema do lado, né, do vizinho. Eu queria saber de você, assim, se há um profissional específico para identificar esses transtornos mentais que estão sendo mais comuns hoje em dia, ou se não for um profissional, quais são esses profissionais que essa criança, né, esse adolescente teria que passar para ter esse diagnóstico com essa certa precisão de que ele realmente tem um desses transtornos que está em tanta evidência no momento? Como o TDAH, autismo, o psicólogo, o neuropsicólogo que faz a bateria de testes, pode passar tem agora, né, psiquiatria infantil, tem também a neuropediatria infantil. Todos esses profissionais ajudam a fechar um diagnóstico, mas eu sempre falo que um profissional sozinho não é o indicado a fechar um diagnóstico de uma criança, porque é necessário ter vários olhares em relação àquela criança para que a gente tenha certeza do transtorno que ela tem, porque muitas vezes é só uma questão de fase, é uma questão por exemplo, de um divórcio, de uma separação, de mudança de rotina, que a criança está apresentando certos comportamentos. Se você chegar só no médico, só uma coisa e já assim de cara pedir um diagnóstico, às vezes você vai estar fechando uma coisa que não é a realidade da criança. Então é importante procurar todos os profissionais, ficar ali alguns meses, né, em avaliação, juntamente com a escola, se já tiver idade escolar, que os professores vão fazendo sempre relatórios, e aí vai se vendo, e aí com o tempo se fecha. Eu digo que diagnóstico não se fecha com 1 ou 2 consultas. Por mais óbvio, às vezes, que pareça, não se fecha. Uma coisa que você falou que é interessante dentro da pergunta do Alessandro é que a gente nota, por exemplo, quem tem, por exemplo, mais de um filho, a gente nota quando o mais novo nasce, muda tudo, né? Porque ele passa a não ser mais o centro, né, das atenções. Sim. E ele quer chamar a atenção e ele acaba, né, trazendo assim, algumas atitudes que assustam o pai. Estou falando por uma questão de experiência própria, né? E isso pode também levar a um diagnóstico errado, não é isso que você está falando? Pode sim. É muito importante quando por isso que a gente faz uma anamnese,
Porque aí quando se faz a anamnese, o pai relata, não, que acabou de nascer o meu segundo filho, ou o meu terceiro, e aí o mais velho ou do meio está apresentando esses comportamentos, e aí vai se tratar como uma questão mesmo, né, pontual ali, que alguns meses, às vezes, de sessão já é o suficiente para tratar a criança. Porque aí o que pode acontecer? Dela na escola começar a ficar muito rebelde, muito agressiva, sem atenção, em casa começa a fazer coisas que não fazia, fazer certos comportamentos que o pai fala, meu Deus, não é meu filho. Às vezes regride um pouco, coisa, não chupava a bica há tanto tempo, aí começa a querer chupar também, começa a pedir coisa, se comportar muito infantilizado, né, para ter aquela atenção. É um comportamento, assim, muito normal, acontece com muita frequência quando realmente tem o nascimento do segundo ou terceiro filho, e é bom ter essa ajuda psicológica para a criança conseguir passar por aquele momento, porque é um certo luto, né, ela era única, era o centro, e de repente, poxa, veio um outro, vou ter que dividir tudo. E aí é bom sempre estar indo, e a anamnese serve justamente por isso. Realmente a mente humana é muito complexa, né? A gente Porque eu tenho um amigo, inclusive quando o irmão dele nasceu, ele parou de falar, ele não conseguia mais falar. Então ele ficou durante muito tempo sem falar, não conseguia, né, expressar nada. Então assim, você vê que tem tantas variações, né, tantas coisas. Mas a questão é o seguinte, dentro desses pontos, vocês chegam a trabalhar também uma regressão, como que seria? Regressão, no caso de uma criança, né, que sofreu um determinado trauma, vocês chegam a trabalhar em estilo de... seria regressão mesmo, né? Para tentar buscar o que aconteceu que tornou aquele episódio mais complexo um pouquinho. Sim, por exemplo, alguns sintomas de autismo, ele acontece de forma mais tardia. Às vezes a criança completou todos os marcos de desenvolvimento, falava tudinho e de repente parou. Aí o pai começa a achar aquilo muito estranho, né? Parou, mas parou por quê? E aí começa todas as avaliações e pode acontecer de realmente fechar o diagnóstico. Os pais acham até muito estranho, que falam, poxa, até os 2 anos e meio, meu filho estava tudo certinho, interagindo, de repente parou. Acontece. Também acontece de episódios como divórcio, abusos, eventos mesmo traumáticos, fazer com que a criança regrida. Comece a gaguejar, começa a fazer xixi na cama, começa a ter uma piora no desenvolvimento escolar, e aí tudo isso a gente vai trabalhando, entendeu? Mas isso não aí como a gente fala, não é necessariamente um transtorno, mas é um episódio que naquele momento, né, foi muito traumático e trouxe consequências para a vida daquela criança e adolescente, mas que tratadas direitinho, para frente ela pode ter uma vida completamente normal, não vai ter um rótulo assim. Existe, por exemplo, a depressão infantil? Existe. A ansiedade infantil? Existe. Pode ser ali naquele momento fechar aquele diagnóstico, mas não é algo que talvez a criança ou adolescente vá carregar pro resto da vida. Qual a questão do autismo? Ele pode se manifestar de uma forma mais tardia? A criança não ter o autismo na infância e ela desenvolver na idade da adolescência ou na idade adulta? A gente não fala, não. Aí adolescente adulto não. Pode acontecer de assim, dela até uns 2, 3 anos ela ter tido de desenvolvimento normal e de repente, né, começar a regredir. Pode, mas não é porque ela desenvolveu, porque aí dá a impressão de que talvez o pai ou a mãe fez alguma coisa para que aquela criança... Não, o autismo a gente não desenvolve. Na verdade, hoje a gente tem inúmeras pesquisas sobre, mas ninguém conseguiu encontrar de fato o que seja a causa do autismo. Tem causas hereditárias, tem causas sociais, ambientais, tem uma série de fatores, mas a gente não consegue fechar com precisão. Hoje o que acontece é adultos que sempre tiveram esses sintomas, mas aprenderam a ser funcionais, descobrindo de forma tardia que são autistas, mas sempre foram autistas. Entendeu? Então, assim, eles só aprenderam a lidar com aquilo. Então, às vezes, se você puxar assim na sua cabeça, ou você na sua, sempre teve aquele aluninho da sala de aula mais quieto, que não falava com ninguém, era mais antissocial, não conversava e tal. Ele foi aprendendo a se adaptar, no meio com muito sofrimento, não vamos tirar, porque é muito sofrido, a ser funcional, trabalhar aqui, trabalhar ali, e hoje ele
faz um acompanhamento psicológico, neuropsicológico, e descobre que sempre foi autista. Outra questão, a esquizofrenia também é um desses transtornos? A esquizofrenia ela pode se manifestar em qualquer idade, principalmente em jovens adultos. Ela pode apresentar, e aí ela pode ter fatores hereditários, mas também pode ter fatores de questões muito fortes que aconteceram na vida da pessoa, que aí a pessoa acaba desenvolvendo. Pode acontecer. Eu sempre brinco e falo que a saúde mental é um véuzinho, gente. Às vezes pode acontecer situações que mexem tanto com a psique que a gente enlouquece, de verdade. Pode ser desde um divórcio, a perca de um ente querido, a perca de um filho, do pai, da mãe, enfim, de várias coisas. Eu já tive paciente que em divórcio, além do suicídio, por exemplo, enlouquecer ao ponto de ouvir e ver, né, ouvir vozes, ver pessoas e ter o diagnóstico de esquizofrenia, ou que perdeu os pais, ou que perdeu o filho, e que desenvolveu transtornos mentais por conta de algo que abalou de forma muito intensa a vida dele. Da importância desse cuidado com o ser humano, né? Observar pai, mãe, cuidador, cuidadora, estar sempre atento à criança que está do lado, né? Não só a criança, mas também a ele mesmo. A ele mesmo, né? Esse autocuidado, porque a gente recebe muito impacto do meio, impacto das nossas relações, nossas emoções, enfim. Então, essa observação é muito importante, né? A gente está observando. E hoje, as pessoas já estão com um grau de consciência, você percebe que a procura ao psicólogo, a unidade de atendimento, ela já se encontra com um percentual bom, ou ainda é preciso as pessoas se conscientizarem que há um local especializado para ajuda e que eu poderia ir até lá. Você percebe que, vamos colocar aí de 0 a 100, né? Qual seria o percentual de pessoas que buscam atendimento, né? Que buscam esse suporte? Eu acho que hoje a gente está chegando a casa de uns 90%. Que bom. As pessoas têm compreendido que o psicólogo não é coisa de doido, Sim. Que a unidade de atendimento especializado não é local, entre aspas, de doido, que o CAPS não é local de doido, porque tinha muito esse estigma, né? Isso. Ai, você vai pro CAPS é doido, você faz tratamento com psicólogo é doido, você vai ao psiquiatra é doido. Então as pessoas perderam bastante desse estigma, porque na nossa sociedade hoje a saúde mental está sendo um privilégio. Hoje quem está bem mesmo, assim, tranquilo, sem manifestar nenhuma crise de ansiedade ou depressão, as pessoas têm falado que tem sido privilégios, porque a vida que o ser humano tem levado está tão, de certa forma, desregrada, que tem abalado profundamente não só crianças e adolescentes, como os adultos. O trabalho, a rotina, a vida, os acontecimentos ao redor, as catástrofes, né, que acontecem, como por exemplo aconteceu no Sul. Então tudo isso mexe muito no ser humano. Então hoje as pessoas estão tendo mais consciência de que precisam de ajuda. Antes não. Antes as pessoas tinham um certo receio, uma certa vergonha de falar que é o psicólogo e tal. Tanto que se hoje a gente abrir a rede social assim, tem gente que já chega até falando assim, então, ó, já tem TDAH, tá? Já fiz um teste lá, tal, na internet, eu já tô me autodiagnosticando e tá tudo muito bom. Aí eu brinco e falo, ó, vem assim, vamos com calma, vamos dar tempo ao tempo, vamos respirar. Até as medicações as pessoas têm aceitado melhor quando a gente, né, encaminha um psiquiatra ou a um neuro, né, por conta de medicação, as pessoas têm aceitado mais, e eu acho isso muito importante. Só me preocupa mesmo os pais, que assim buscam para o filho, mas esquecem de si mesmo. Sim. E sim, ser pai de crianças que a gente chama de, eu não gosto desse termo normal, eu acho que não existe, mas crianças sem transtorno, já é muito difícil. Ser pai de crianças atípicas é mais ainda. Sim. Então, se o pai e a mãe, o cuidador, não procurar ajuda para ele também surta. Esse autocuidado é fundamental para que a gente tenha qualidade de vida e possa ajudar quem está ao lado para ter essa qualidade também. Como é bom escutar pessoas que dizem assim, comecei a fazer terapia, minha vida melhorou muito. Sim. Eu passei a me entender mais, me conhecer mais, entender mais o tempo. Porque um tempo atrás as pessoas eram educadas e treinadas para quê? Trabalhar. Menino novinho, o que você vai ser? Esse menino vai ser isso, esse menino vai ser aquilo, aquela menina vai ser isso, vai ser aquilo, né? E a gente é muito mais do que um ser de funções econômicas. A gente também é um ser social, um ser de emoções.
E o processo terapêutico é essencial nesse avanço de entendimento, né? E por isso você é tão importante para a gente aqui hoje, nos ajudando a entender mais sobre o ser humano, sobre essas trocas, enfim. E agora a gente quer saber o seguinte: eu quero falar com a Débora Apolinário, como eu faço para fazer isso? Eu quero procurar, eu quero, né, ter um atendimento. Né? Estou em Faria Lemos todos os dias, então trabalho lá todos os dias, de segunda a sexta, de 7 às 4. Segunda, geralmente estou no posto de saúde. Na terça, estou no Cafarnaum, que é a zona rural, né? Sim. Uma terça eu estou lá, outra terça eu estou no UNAI, quarta-feira eu estou no posto de saúde, quinta e sexta eu estou no UNAI. Atende também de forma particular? Então, pela saúde mental, mas não. Sim. Porque eu entendi também que é necessário essas pausas. Antes eu pegava muito particular, depois do horário, pegava aos sábados. Mas é aquela coisa do entendimento do nosso processo, né? A gente não é só um ser econômico. Então, saber dar pausa, saber descansar sem culpa, né? Poder ter esses momentos de lazer em família e tal, são importantes. Então, hoje eu me dei ao... Não vou me falar que me dei ao luxo, porque é errado, isso não é luxo. Mas eu me dei a mim o presente, o poder de, no momento, não atender de forma particular para poder me dedicar 100% aonde eu estou, para não ficar sobrecarregado. Isso. E qual o endereço da unidade de atendimento especializado aí em Faria Lemos? Tem telefone? Aí você me pegou, né? Ei. Eu não sei nem o endereço da minha casa, ainda não decorei, gente. Mas se chegar em Faria Lemos... E perguntar onde é o NAI, eles não sabem. Faria Lemos, cidade pequena, de o quê? Quantos mil habitantes? 3 mil e poucos habitantes. 3 mil e poucos habitantes, então lá chegou, perguntou, o povo dá sabe. conta. E é legal que a gente está para receber pessoas de uma outra cidade que estão indo no NAI para pegar referência, né, do nosso projeto terapêutico institucional para implementarem na cidade deles também. Então, assim, a gente já tem passado esse projeto para outras cidades, porque eles querem implementar, porque viram a importância desse tratamento dentro do núcleo da cidade também, para a gente conseguir atender. Hoje eu falo que praticamente Faria Lemos só não atende 100% da população em saúde mental, porque tem pessoas que não querem. Sim. E aí a gente não consegue forçar. Sim. Mas todos que procuram ajuda na área de saúde mental tem, seja no CAPSI, seja no UNAI, seja onde for. E isso encanta, saber que cada local, com suas experiências, tem compartilhado isso, tanto em termos de cooperativa, de saúde mental, né? Em São Francisco de Glória, recentemente, um grupo foi procurar próximo a Baeté, né? Uma experiência lá para trazer, e Faria Lemos também, então vocês têm esse compartilhamento, né? Sim. De trabalhos e projetos, e quanto isso ajuda para que o mundo seja melhor e as pessoas tenham saúde. E que as crianças, adolescentes e adultos também possam ter qualidade de vida, porque muito se preocupa, a gente vê cada notícia tão pesada, sim, tão triste em relação, e aí a gente percebe que fala, poxa, faltou um cuidado ali. Isso. E tendo esse cuidado hoje, principalmente de forma gratuita, porque não é barato. Sim. Manter várias terapias para uma criança não é barato. Então, o município que se propõe a fazer isso, ele não está só deixando um legado, né? O prefeito não está só deixando um legado, mas ele está pensando humanamente nos seus entes, na sua população, nas pessoas que ali moram e que realmente necessitam. Então, eu acho que, além de tudo, isso é algo empático. Sim. Quem realmente se preocupa com a saúde mental do outro. Parabéns a Faria Lemos, né? Abraço para o prefeito Gil, sua equipe. Para toda a sua equipe que trabalha junto, né, na saúde mental, parabéns para vocês pelo trabalho. Posso falar uma coisa, que eu nunca recebi um não, nem do Gil, nem da antiga secretária de saúde, que foi aqui, né, a fundadora junto, e nem da atual. Eles são assim, eu brinco que eu sou muito pidona, sabe? Então eu falo assim, tô precisando disso, deu tantos mil. E o Gil não fala não, ele compra tudo que é necessário para que as crianças, adolescentes sejam muito bem atendidos, transporte também. A nossa rede de saúde mental é muito bem fechadinha. Então, quando eu ligo aqui também para Carangola, pergunto a questão do transporte, não tem reclamação, eles chegam na hora, eles saem na hora, é na porta de casa, é na porta do local. Então, assim, é um privilégio que eu falo que é para poucos. A saúde de Faria Lemos, tanto física quanto mental, e os outros setores também, mas eu estou falando de onde eu trabalho, o setor que eu trabalho, é de máxima excelência. E não posso deixar de perguntar uma coisinha e dizer também o seguinte: Faria Lemos, cidade pequenininha, fica na divisa com o Rio de Janeiro, próximo de Carangola, né, Tomos, enfim.
uma cidade encantadora, com uma praça maravilhosa. Eu queria saber o seguinte, uma cidade com aquele acolhimento favorece a saúde mental? Onde as pessoas podem ir à praça para conversar, para poder... Né, tem gente que joga uma dama e tal, bate um papo. Bate um papo, né? Então, eu vim de uma outra cidade, eu vim de Porciúncula, né, que é o noroeste fluminense, do ladinho, 20 quilômetros, mas que são culturas muito diferentes. Sim. Tão próximas e ao mesmo tempo culturalmente muito diferentes. O mineiro é um pouco diferente, o mineiro é um pouquinho mais fechado. Entretanto, tem uma coisa que eu acho muito engraçado lá, que famílias são muito próximas. Então, um toma muito a dor do outro, um ajuda muito o outro. Então, às vezes é uma vizinha que leva o filho daquela vizinha para o tratamento, é uma vizinha que faz um churrasco e chama a outra para isso, aí você vai na praça, já tem um grupinho lá sentado, lá tomando às vezes uma cerveja, comendo um torresmo do Márcio. Então, de certa forma, um acaba ajudando o outro, assim, eu acho isso muito interessante. Porque às vezes o responsável que leva não é o pai e a mãe, porque estão trabalhando, é a vizinha. Sim. Que tem um vínculo ali. E eu pergunto, quem que você é de fulano? Eu sou a vizinha. Isso. Aí eu falo, nossa, mas que legal você se comprometer em trazer a criança, né? Não, porque eu quero ver fulano bem, quero ver ciclano bem. Então, isso lá é muito comum, que eu não via muito na minha cidade. E lá, todo mundo é parente de todo mundo quer ajudar todo mundo. Eles me falam, tem muita fofoca. Eu falei, fofoca em todo lugar, gente. Qualquer lugar faz parte do ser humano. Mas são muito acolhedores, ajudam muito um ao outro o tempo todo. E eu acho isso de, assim, um aspecto muito diferente e interessante de uma cidade pequena, o acolher. Então eu já vi gente que às vezes sai do Rio de Janeiro, Macaé, Campos e não mora em Faria Lemos. E quando eu faço essa pergunta, eu falo, por quê? Porque aqui eu me senti acolhida. Que bom. Eu brinco e falo, gente, mas você do Rio de Janeiro pra cá é completamente, dois polos muito diferentes. Como você descobriu e tal, e a pessoa fala, quando eu era criança, não sei o quê, e puxa toda a memória, mas se sentem acolhidos lá. Bom. E montam uma vida, eu tô lá também. Isso aí. Bom, gratidão a você por ter vindo. Obrigada. Débora Apolinário, psicóloga, neuropsicóloga, né, recheada de especializações, por isso está fazendo tão bem a área, né, a saúde mental. E a gente espera em outro momento estar com você de novo. Podem me chamar, gosto. Estar conversando, né, e aprendendo cada vez mais sobre a qualidade de vida. Meu amigo Jander, Alessandro. Com certeza, foi um prazer te receber aqui. Obrigada, gente. Volte novamente. Agradeço demais o convite, gostei bastante. Podem me chamar quantas vezes. Vamos fazer novamente, com certeza. Muito obrigado. E eu quero aproveitar e agradecer, né? Porque você me deu o brinde para a festa de confraternização do NAI. Eu mandei mensagem para ele, torrei a paciência dele um cadinho, mas eu pedi a ele, né, uma diária do Hotel Búfalos, que eu já fiquei, e eu acho lá um lugar sensacional. Obrigado. Muito bom mesmo. Obrigado. Eu fui realmente também por um descanso em saúde mental. Foi lá que eu andei a cavalo pela primeira vez, tá? Que legal, que bacana, não sabia não. Que bacana. Eu passei um aperto, mas sobrevivi. Que coisa Minha boa. filha ficou apaixonada no local, então assim, a gente fez uma festa de 1 ano do NAI, eu fiz uma festa para os profissionais, porque eu entendo que uma equipe que é valorizada é uma equipe que trabalha melhor. Então aí fui pedir um patrocínio, outro, o Jander foi lá e me deu, ainda brinquei, falei assim, poxa, eu queria roubar para mim, né, essa diária, mas não consegui, porque meu acesso moral não me deixou, mas foi a colega de profissão que ganhou, que vai provavelmente entrar em contato com você. Eu agradeço muito, porque assim, posso te dizer que foi um dos prêmios mais disputados, porque todo mundo queria. Pode contar com o nosso apoio sempre, Eu tá? eu agradeço demais e assim, fiz uma propaganda porque como eu disse pro pessoal, foi um local que eu fiquei que me fez muito bem, sabe? Um local afastado, que você sente a natureza, esse contato com a natureza faz com que a gente, em saúde mental, se sinta muito mais conectado. Então foi uma delícia, o tratamento muito bom. Me lembro que propaganda não, tá, gente? Porque eu fiquei mesmo. Eu não como carne de porco, então acho que foi sua mãe. Ela fez um outro prato com frango. Eu fiquei tão encantado com aquilo, porque geralmente, né, as pessoas não ligam e ela não, você não vai deixar de comer. Não, ela fez uma outra coisa lá e me serviu e eu falei, pronto, é aquilo que eu quero vir direto agora. Ficamos muito felizes com isso. Porque é muito bom. Então, assim, agradeço muito a sua parceria conosco lá.
Foi muito boa, a festa foi muito bacana e não teria sido tão bom se você não tivesse colaborado com a gente. Então foi assim, muito obrigada mesmo. Então, tem parceria aqui, pode me chamar quando vocês quiserem mesmo. Coisa boa, muito obrigado. De nada. Nossa gratidão e até a próxima Café com Amigos. Te aguardamos. Obrigada.